Boa noite, o pessoal aí do programa da Mulher Única. Estamos aqui novamente transmitindo aí o nosso programa da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Nova Prata do Iguaçu. Um abraço para você que está aí nos assistindo no Facebook, no canal do YouTube. Você que está aí no conforto da sua casa nos acompanhando. Um abraço para vocês, mulheres, homens que estão aí nos acompanhando através da AMP TV, aqui de Nova Prata do Iguaçu. Um abraço para todos vocês. Estou aqui hoje com a Neimide, a irmã Neimide lá da Igreja Quadrangular, ela está aqui. E hoje é um programa muito especial, porque nós vamos falar das mulheres da Bíblia. A Bíblia, ela relata muitas bênçãos sobre a vida das mulheres, mulheres que fizeram história. E hoje nós estamos aqui nesse programa especial da Mulher Única para falar de mulheres. Então, Neimide, manda o seu abraço aí para o pessoal de casa que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, está aí assistindo o nosso programa. Boa noite, pastora Helena. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela AMP TV. É um prazer estarmos aqui novamente essa noite para falar sobre a palavra de Deus, para falar sobre o tão especial que a mulher é em nossas vidas, amém? É isso aí, pessoal. Então, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, a palavra de Deus que nos traz muitas reflexões sobre a vida da mulher. A mulher, na Bíblia, ela é muito honrada por Deus. Ela é muito abençoada por Deus. Então, você pode deixar aí o seu recado, depois nós vamos mandar um abraço para quem está nos acompanhando. Vamos orar no final desse programa aí por todos que estão nos acompanhando. Vamos declarar a bênção de Deus sobre a vida de vocês que estão aí na sua casa. Tenho certeza que Jesus tem algo especial para a sua vida, tem uma bênção para derramar. Você que está aí precisando de um milagre de Jesus, como nós vamos falar hoje de muitos milagres que aconteceram na palavra de Deus, né, Neime? De muitos milagres na vida das mulheres. Jesus é poderoso para realizar milagres. Amém? Amém. Então, nós vamos iniciar hoje falando sobre Ana. Ana, que é um exemplo na palavra de Deus que está lá em 1 Samuel, Neimide. Nós vamos começar a falar dessa mulher extraordinária. As mulheres da Bíblia não é porque elas foram mulheres extraordinárias, é porque elas serviram um Deus extraordinário. Então, todo o foco das mulheres da Bíblia, Neimide, está em Deus, porque elas honraram um Deus extraordinário, buscaram um Deus extraordinário, por isso que Deus as abençoou, fez delas mulheres vitoriosas, mulheres à frente do seu tempo. Então, por isso que nós assim, nos espelhamos em muitas mulheres da Bíblia. E a primeira mulher que nós vamos falar hoje, você que está aí nos acompanhando, é sobre Ana, lá de 1 Samuel. Ana, que foi uma mulher que viveu o extraordinário de Deus através da sua fé. Então, Neimide, é possível nós vivermos o extraordinário de Deus quando nós temos fé? Com certeza, né? A fé é o princípio de tudo. A gente vive os nossos dias extraordinariamente, como a pastora falou, na graça de Deus, né? Como a gente vê na Bíblia, a maioria das mulheres, elas tiveram, né, essa bênção, elas tiveram essa graça por honrar o nome de Deus, por servir, principalmente por servir grandiosamente a Deus, né? As mulheres da Bíblia passam essa palavra, né? Então, nós estivemos meditando, estudando um pouco sobre a vida de Ana, Neimide, e nós vemos assim, você que está aí na sua casa, para você se identificar. Ana era aquela mulher que era estéril, a palavra diz que Ana era estéril, e ela tinha um sonho de ser mãe. E nós vemos também uma característica de Ana, ela não era uma mulher conformada, ela tinha um sonho de ser mãe, então ela buscou ao Senhor com estratégias. E a principal estratégia de Ana era a fé. Ela usou da sua fé e também usou da perseverança. Então, mulheres, vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, a perseverança é uma característica muito interessante na vida da mulher. Eu creio que é um dom, né, que Deus dá. Muitas vezes a mulher só não é perseverante quando ela desanima na caminhada. Quando ela tem um sonho, um objetivo, próprio da mulher, assim, a perseverança. Então, uma das características de Ana é a perseverança, Neimide. Nós vemos, assim, que ela tinha um sonho de ser mãe, ela tinha uma barreira na vida dela, uma barreira
da esterilidade, uma barreira física. Sim. Eu creio assim que ela já tinha procurado muitos recursos assim humanos, né? Como nos nossos dias hoje tem muitos recursos para as mulheres buscar um tratamento, né, para ser mãe, mas quem sabe lá no tempo da Ana era um pouco diferente, não tinha Isso. tanto avanço. Então veja, Naquela época já não havia tantos tratamentos como hoje tem, né? Então a gente percebe que às vezes muitas mulheres, mesmo na nossa época, buscando esse tratamento, como a pastora falou, elas acabam não perseverando, elas acabam desistindo, não acreditando no milagre que Deus pode liberar e Deus quer liberar, né? Como ele liberou a Ana, né? Trazendo Samuel. então nós vemos assim Ana nessa perseverança, uma mulher que correu atrás do seu milagre, porque Deus, o que que Deus espera de nós? O que que Deus está falando com você que está aí nos assistindo? Que milagres se provocam. Se Ana fosse aquela mulher conformada, é assim mesmo, eu nasci verdade. estéril e não vou conseguir o meu milagre, porque veja que a Ana sofria muitas tribulações, né? A Bíblia diz que lá no versículo 15 que Ana ela era uma mulher atribulada de espírito, ela carregava essa tristeza de não conseguir ser mãe. Ela tinha esse sonho e ela era triste por isso, mas nós vemos assim Ana não se conformando. Então Ana é uma mulher extraordinária por isso, por ela ser perseverante e não ser aquela mulher conformada. Às vezes tem mulheres que estão aí nos assistindo que o problema não é uma esterilidade de não conseguir ser mãe. É outras áreas da vida da mulher que está estéril, está estagnada, está parada, né? Então, o que que Deus quer realizar na sua vida, mulher que está aí? Áreas da sua vida que estão assim, sem frutificar. Deus chamou as mulheres para frutificar em todas as áreas. Então, talvez seja essa barreira física mesmo. Essa mulher tem um sonho de ser mãe e não consegue. E talvez outras áreas. Então, o segredo de Ana qual foi, Neide? A perseverança e a atitude, né? Amém. Isso mesmo, Ana não desistiu, Ana persistiu, Ana insistiu e com a graça de Deus, a fé dela, oração, Ana conseguiu quebrar a esterilidade, né? Assim temos que ser em nossa vida, né? Perseverar, orar, sempre insistir que assim a nossa esterilidade se quebrará com a graça de Deus, né? Então, você que está aí assistindo, a palavra diz que Ana, todos os anos, Ana ia no templo fazer os seus votos, as suas orações junto com o povo. Ela, o esposo e o povo iam lá no templo, que ficava longe da sua casa. Iam lá buscar ao Senhor, colocar as suas petições diante do Senhor. E a Bíblia diz que ano após ano, Ana, ela continuou perseverando. Ela não desistiu. Então, todo ano, Ana ia lá e levava o seu pedido. Isso é o quê? É perseverança e fé, a atitude dela. Ela saiu de casa, né? Ela poderia ter ficado dentro da sua casa, ali chorando, ai, não consigo ser mãe, e tomaram uma atitude. Então, Ana é um exemplo de uma mulher bíblica para nós, nesses quesitos, né? De perseverança e fé e atitude, porque a fé é isso. A fé é você fazer aquele deslocamento. Ana saiu da sua casa e foi lá. Todo ano ela ia lá fazer os seus votos com Deus, as suas ofertas ao Senhor lá no templo. E a Bíblia diz que nesse dia de impacto, que Deus liberou a bênção sobre a vida dela, ela chegou lá no altar destruída. Ela chegou destruída num sentido assim, ela chorou muito amargamente. Eu creio que ela declarou assim, agora é esse ano que eu vou voltar para casa com a minha bênção, com o meu milagre. E a Bíblia diz que ela se lançou lá, né? A Bíblia vai relatando aqui, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, na sua casa, está lá em 1 Samuel capítulo 1, fala da história de Ana. Então, o último ano que ela foi lá para ser liberado o milagre para a vida dela, que ela tomou aquela atitude, Neide, ela chegou lá e se lançou nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ela chorou amargamente a ponto do sacerdote pensar que ela estava embriagada, de tanto que ela chorou, de tanto que ela se derramou diante do Senhor, de tanto que ela estava assim, eu creio que se aproximando do milagre dela, então ela foi mais intensa na sua devoção. Uhum. Isso mostra, né, nessa palavra que a pastora está falando, mostra a servidão que Ana tinha por Deus, né? O quão serva ela era. E na Bíblia mesmo, e também nos relatos que tem sobre Ana,
diz que o significado do nome de Ana é a graça. O significado de Ana é graça. A graça dela ter conseguido e quebrado as barreiras e ter tido a graça de quebrar a esterilidade e ter conseguido a maternidade, né? Com certeza, mulherada. E vocês que têm sonhos, ou né, mulheres, homens que estão aí assistindo, nos assistindo, que mulher extraordinária, Ana, né? Não deixou se abater pelas circunstâncias, não deixou o desânimo tomar conta do coração. Então, Deus está falando com você aí também. Você que está desanimada, não sei a esterilidade que tem na sua vida e a barreira que você está passando, enfrentando, mas Deus sabe. Se nós estamos aqui neste programa da Mulher Única, trazendo essa palavra, porque Deus quer ministrar algo muito especial no coração das mulheres. É possível, sim, porque Ana foi um exemplo para nós. Então, aquele último ano que Ana chegou lá no templo e se prostrou e fez uma adoração mais intensa. Por que eu falo uma adoração mais intensa? Porque além dela se lançar mais com intensidade diante do Senhor, ela fez algo diferente, que foi, de fazer um voto com Deus. Amém. A Bíblia diz assim que ela entregou o primeiro filho que ela fosse gerar ao Senhor, para ele ser sacerdote, que era o Samuel. Então, olha que voto lindo que Ana fez. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu entregarei ao Senhor. Então, essa entrega fez com que o coração de Deus se movesse em favor dessa mulher bíblica aqui chamada Ana. Olha que lindo, Neimide. Esse Amém. voto que ela fez de entregar o filho ao Senhor. Uhum, e nos relatos da Bíblia, isso mostra, conforme vai passando as escrituras, que ela cumpriu o seu propósito, né? Ana fez de Samuel um grande servo de Deus, né? Quando ela saiu lá, o sacerdote disse, olha, eu interrompendo aqui a Neide, mas assim, quando ela chegou lá e fez esse voto com Deus, e aí o sacerdote viu ela ali chorando, ela fazendo aquela prece poderosa diante do altar do Senhor, o sacerdote falou para ela, ó, vá em paz e que o Senhor conceda a sua petição. Amém. Uma bênção liberada, uma esterilidade quebrada, né? E a Bíblia diz que ela então foi para casa, aquela dor que ela estava sentindo se tornou uma esperança, porque ela recebeu uma palavra liberada de bênçãos, né? Amém. Que ela receberia o milagre dela. Glória a Deus, né? E Ana foi muito honrada a isso, né? Pessoal de casa, a gente quer pedir para vocês compartilha lá a nossa live, participa com a gente, comenta, curte e compartilha para que mais pessoas possam assistir a nossa live hoje, para que mais pessoas, mais mulheres possam assistir e ser tocadas através da nossa palavra hoje, amém? Com certeza, você compartilhando aí, muitas mulheres vão ser alcançadas. Nós vamos estar orando no final desse programa e nós estamos agora falando da vida de Ana, que nós estamos falando das mulheres bíblicas, porque Deus está tratando aí com muitas mulheres que estão aí paradas, estão aí desanimadas. Eu não consigo realizar meu sonho, estou uma esterilidade, né? Não obstante a área que você esteja, e tem muitas mulheres desanimadas. Haja pela fé. Ana é um exemplo de uma mulher que não desistiu do seu sonho, não desistiu do seu projeto, mas ela buscou ao Senhor com mais intensidade e o Senhor liberou a bênção. Então, que bênçãos sejam liberadas sobre muitas mulheres que estão aí nos assistindo. Em nome de Jesus, que você possa contar o seu testemunho. Você que está aí ouvindo, assistindo, Amém. O seu testemunho de milagres que você vai verdade. receber do Senhor. Amém, verdade. Contar o seu testemunho, né? A gente está falando sobre Ana e sobre a esterilidade, né? E na Bíblia, muitas mulheres, às vezes, passam por algumas histórias parecidas, né? Claro do que o enredo ali não é o mesmo, às vezes, mas a Bíblia também fala sobre Sara, né, pastora? A esterilidade de Sara também, né? Que elas têm uma história bem parecida. Né? A Bíblia fala muito dessa quebra de esterilidade e dessa frutificação. Sara também foi uma mulher já avançada de idade, que também interrompeu o ciclo natural da vida, através do milagre de Deus na vida dela. Sara também tinha um sonho de ser mãe, né? Aliás, quando Deus visitou ela para liberar essa bênção de ser mãe, a Bíblia diz que ela até riu, né? Quando veio aquela notícia para ela que ela seria mãe.
ela riu, porque ela achou assim, nossa, na minha idade avançada, Só um Deus milagre. tem um projeto na minha vida. Então, não importa a idade da mulher, né? Sara era uma mulher que já estava pendurando as chuteiras, como diz o ditado, Sim. né? Ah, não tem mais nada, não tem algo novo para minha vida. E vem o Senhor na vida de Sara e diz, não, você vai gerar uma promessa. Amém. Você vai. Deus libera para Ana, né, e para Abraão, né, que eles seriam Para pai. Sara e não, Abraão. Ana. É que nós Voltamos estamos na falando Ana, de né, pra Ana. Sara. Nós falamos tanto de Ana aqui que nós estamos batendo Ligamos as histórias. Isso mesmo, para pastora. Sara e para Abraão. Isso. Para Sara e para Abraão, que Abraão seria pai de multidões e Sara seria mãe de multidões, né? Sim, olha que lindo também. Da esterilidade à frutificação, à bênção, aquela unção ali de poder gerar, né? Eu creio que quem quer bloquear a vida das mulheres nessa parte de gerar, não só filhos, mas em todas as áreas, não é Deus, né? Deus foi lá e liberou uma bênção na vida de Abraão, na vida de Sara. Ó, vocês vão ser pais de multidões, através de vocês, né? Vocês vão gerar bênçãos aí para as próximas gerações. Então, Sara nem esperava mais nada. Então, você que está aí hoje, né? Ai, não vai acontecer nada novo na minha vida. Hoje Deus tem uma palavra para essa mulher aí que já está desanimada. Imagina uma mulher que era estéril, que não tinha nenhum filho, nenhuma descendência, Deus chegar para ela e dizer, você vai ser mãe de multidões. Você não vai ser uma geração, você vai ter uma multidão, uma geração. Então imagina o sonho dessa mulher, né? Além de quebrar a esterilidade, saber que ela teria uma geração, uma descendência de vitória, de guerreiros, de Deus, né? De bênçãos. Então, muitas bênçãos liberadas sobre as nossas vidas vai gerando isso, né? Bênçãos para as próximas gerações, que seja assim na vida dessas mulheres que estão aí nos acompanhando também, bênçãos geracionais aí, em nome de Jesus. E Sara viveu o milagre no tempo do Senhor. Uma característica, já que nós estamos falando de Sara, quando Deus liberou a promessa, aí Deus cumpriu no tempo dele, né? As promessas de Deus, elas são cumpridas na vida das mulheres no tempo de Deus. Então, nós vemos assim na palavra, Sara um pouco ansiosa. Quando Deus prometeu, aí Deus estava demorando para cumprir a promessa, porque tudo é no tempo de Deus. Então, Deus demorando cumprir a promessa, nós vemos assim Sara adiantando os processos. Isso, Sara quis se adiantar, né? Ela quis fazer as coisas como se ela estivesse no controle. Teve um tempo ali que Sara tirou o controle de Deus e quis se colocar no controle, né? Foi aonde ela se perdeu ali na história dela um pouco, né? Sim, nós vemos ali Abraão, que teve aquele filho com a serva, né, da casa, Agar. Toda essa história aí, vocês que conhecem um pouquinho da Bíblia. Então, nós vemos a Sara não esperando o processo de Deus. Deus tem um processo para todas as coisas na vida das mulheres. Se Deus tem uma promessa, ele vai cumprir no tempo dele. Então, não adiante os processos. Nós vemos Sara faltando em algumas áreas com sabedoria. Sim. Adiantando. Então, se Deus queria quebrar a esterilidade dela, ia acontecer o milagre e as promessas no tempo de Deus. Então, mulheres, vocês que estão aí nos ouvindo, não adiante os processos. Se Deus prometeu algo para a sua vida, ele prontamente vai cumprir em nome de Jesus. Vai acontecer Amém. Os milagres. Só é que não é fácil aguardar, esperar. Ainda mais quando você já sabe que tem alguma coisa para se cumprir na sua vida, né? Então, às vezes, ter calma, prosseguir, orar, às vezes é difícil, né? Mas se a gente não passar pelos processos, lá na frente talvez a gente não vai estar tão preparada como deveria estar para receber a bênção, né? Para desfrutar da bênção. Então, temos que nos preparar para desfrutar da bênção no tempo certo. Então, não adiantar os processos assim como Sara. E vamos lembrar de mais algumas mulheres, Neimide. Vamos lá para o Novo Testamento. Nós estamos bastante detidas, né, no Antigo Testamento. Nós vamos lá para o Novo Testamento falar sobre a Marta e a Maria. Vamos aqui acompanhar um pouquinho essa história da Bíblia também, que lá no Novo Testamento, que fala sobre
tempo, né? Tempo com Deus, fala sobre buscar ao Senhor, porque a Bíblia fala de tantas mulheres, né? Que se nós ficássemos relatando aqui a história de cada uma, vai horas, mas nós resumimos algumas para passar um pouquinho para o público de casa, para você estar nos acompanhando algumas delas, né? Sim. Então nós vamos mudar um pouquinho de rota lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento e assim nós vamos compartilhando mulheres que fizeram histórias, Pastora, né? Oi. A Andressa, ela tá participando aqui com a gente, ela comentou que Deus realiza sonhos, amém? E ela comentou também, eu tenho pressa no milagre, precisamos orar juntas. Então aí, ó, a Andressa já se identificou e já comentou aqui com a gente que ela tem pressa para o milagre, Ela né? já se identificou aí com a Sara, mas Aí. vamos esperar os processos, né? Amém. Deus está trabalhando nos... É porque assim, ó, eu ouvi uma palavra que eu achei muito interessante essa semana sobre processos, né? Que em tudo Deus trabalha no tempo dele, que nós devemos aprender a reciclar as nossas emoções. Eu estava ouvindo algo que eu vou compartilhar com o público aí de casa. Amém. E com vocês aqui também, com a Neimide aqui também, sobre reciclagem, sobre o lixo, né? Que até no lixo tem algo bom, né? Que às vezes a pessoa passa por emoções difíceis na vida das mulheres, por tempos difíceis, por fases difíceis, e a pessoa ela não consegue classificar até nas lutas e nas batalhas dela algo bom. Então, até nos tempos lá naquilo que é descartado, que é o lixo, né? Tem algo que pode ser reciclado e acaba gerando até recurso financeiro positivo ali nessas situações, né? Então, em tudo, nos processos da nossa vida, nós não podemos descartar eles, que até naquilo que você, eu quero tirar essa fase da minha vida, esquecer porque foi uma fase difícil, foi um lixo. Né, que a pessoa houve passou. Aprendizado, né? Mas nessa houve parte. um aprendizado. Então, nos processos, Deus está sempre trabalhando, né, Neimide? Verdade, amém. Gostei da palavra da nós pastora. Podemos tirar uma lição. Uma grande lição. Uma grande lição dos momentos difíceis da nossa vida. Se você aprender... E outra coisa, nós só vamos... vai só ser valorizados, reciclados, se a gente separar o lixo, né? Tem gente que mistura tudo, os secos e os molhados, vira aquela... Agora, já imaginou a pessoa separar ali o lixo, né? O reciclado vai ficar mais fácil para quem vem coletar, vem buscar um pouquinho da mais parte fácil ambiental. De se achar, agora, né? Mais fácil de achar, como a pastora falou, né? Aquela parte ali que a gente pode reutilizar, né? Se tiver tudo misturado, não tem como achar, né? E assim, as emoções também, né? Os processos de Deus na nossa vida também. Se nós aprendermos a separar essas situações ruins que nos acontecem, porque às vezes tem processos na vida das pessoas que é muito dolorido. É muito difícil, né? Uma enfermidade, uma mulher que sofre luto, perde um filho. É um processo muito dolorido. O processo da cura, o processo da restauração. Tantas coisas que acontecem na vida da mulher, que são perdas, né? São processos difíceis. Então, se nós aprendermos a separar, né? A fazer assim um significado bom das coisas, de um trabalhar de Deus nas coisas difíceis, nós vamos viver melhor aí emocionalmente. Amém. Aí a gente começa a perceber que mesmo na guerra, mesmo nas batalhas, a gente, mesmo tendo vitória, dali a gente vai levar um testemunho, dali para frente a gente vai levar um novo significado, né, para si, uma nova lição, né? É como aqui as mulheres da Bíblia, elas fizeram histórias que nos inspiram. Sim. Então, que você que está aí nos assistindo também, que a sua história de vida possa inspirar outras mulheres, que você seja um exemplo de superação, um exemplo de alguém que passou processos difíceis, mas superou, né? Assim como Ana, que nós antes falamos, Ana passou um processo de muita dor na vida dela, de choro mesmo. Choro porque ela era afrontada todos os dias por ser estéril, porque na época dela era uma vergonha, né? Não conseguir gerar filhos. Então, todos os processos ela passou. Mas ela também recebeu o milagre dela e ela é uma inspiração para nós hoje,
E assim, mulheres que estão nos assistindo aí, que o seu processo difícil, de dor, possa ser uma inspiração para outras mulheres e para a sua família, para a sociedade, aonde você passar, em nome de Jesus. Assim como a gente estava falando no programa passado, né, que às vezes quem está ouvindo ou quem está nos assistindo pensa é fácil falar. Mas se a gente for acompanhar e ler as escrituras sobre essas mulheres, a gente vai perceber que nem todas viveram de milagre, nem todas passaram a sua história só sorrindo, era flores para todo lado. Não, a maioria delas sofreu, muitas delas pecaram, mas a insistência, que nem a pastora falou, a oração, a perseverança em Deus, isso levou a elas vitórias, né? Todas elas tiveram vitórias com a oração, com a esperança que elas tinham em Deus, né? Por não desistir dos processos e o trabalhar de Deus, elas alcançaram as promessas de Deus. Isso. E foram exemplos, né, de superação. Tem mais alguém mandando abraço aí? A Mari Regina mandou resignificar em Deus. Amém, Mari. Mari está assistindo e nos acompanhando. Um abraço, Mari. Hoje ela não está aqui conosco, mas quem sabe outro programa ela possa vir aqui estar junto. Amém. A Mari é uma bênção, né? Sim. Pastora, quer continuar? Então nós vamos continuar falando das mulheres. Vamos falar nome de Marta e Maria. Organizando assim o nosso tempo com Deus. Muito importante também, mulheres. A Marta e a Maria, elas são um exemplo de mulheres que Jesus foram lá na casa delas, né? Ele foi lá, está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, fala da Marta e da Maria, que foi um privilégio para elas receberem Jesus lá na sua casa. E nós vemos assim duas mulheres recepcionando o mestre, uma recepcionando de uma maneira dela, única, né? E a outra, uma se assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra e a outra estava atarefada, né? Aquela mulher ansiosa, aquela mulher que ficou ali limpando a casa, ficou ali organizando tudo, e a outra não. Nós vemos a outra se assentando aos pés do Senhor e ouvindo o que Jesus tinha para falar, né? O ensinamento de Jesus. Então, são duas características de mulheres diferenciadas na mesma casa, né? Então, e nos traz, assim, revelações profundas de posicionamento, de tempo com Deus. Marta andava distraída, a Bíblia diz no versículo 40, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aí a irmã dela disse, olha, a minha irmã lá está atarefada, eu estou aqui sentada, minha irmã está distraída e eu estou aqui sentada. A Marta estava ansiosa e a outra assentada ali ouvindo Jesus. Características diferentes de mulheres bíblicas, né? O que nós podemos, assim, na mesma casa, que interessante isso, na mesma casa, dois posicionamentos diferentes. E a gente vê, assim, esse tempo também é um tempo corrido, que a gente tem muitas atividades, muitas tarefas. E o quão é difícil nós, dentro do nosso tempo, pararmos um pouquinho para meditarmos na palavra, ouvirmos a Deus, né, Neide? Nessa palavra que a pastora falou, eu fiquei pensando agora, em qual delas que a gente está se colocando, né? Será que a gente está se colocando no lugar da Marta, que a gente só está distraída? Será que a gente não está prestando atenção em volta? O que Deus está falando conosco no dia a dia, nas coisas do dia a dia, né? Ou será que a gente é mais a irmã dela que para, escuta a palavra, medita, ora, jejua, persevera? Então é para as mulheres meditarem aí na casa, se autoavaliarem, mulherada. Vocês que estão aí nos assistindo, quem você é? Você é a Marta ou você é a Maria? Você organiza... Porque assim, tempo... Ninguém tem tempo sobrando. A sabedoria do tempo está onde? Em organizar o tempo com Deus. Porque aqui nós estamos falando de mulheres que inspiram pelas suas atitudes, né? E também
um ensinamento para nós através da palavra. Uma estava distraída, ocupada, ansiosa, afadigada ali, preocupada com todos os afazeres, né? E não estava organizando o tempo corretamente, porque aquele tempo que Jesus chegou ali na casa delas, era para elas pararem tudo e somente ouvir Jesus, o que Jesus tinha para ensinar, né? Então, em meio a um tempo tão corrido, nós aprendemos com Maria. Na verdade, a gente tem que ser um pouco das duas, né? Também correr, a gente tem as nossas correrias, não conseguimos também deixar de lado, né? Mas também ser como Maria, né? Parar, tirar um tempo, como a pastora falou, organizar, ter um tempo, né, de oração, de jejum, de meditação na palavra, né? Senão a gente vai ficar distraída, como diz a palavra. Estávamos distraídas. A Marta estava distraída com tantos afazeres e não teve aquele tempo de se assentar ali, era o tempo dela ouvir a Deus. Então, no seu dia a dia, tire esse tempo para você buscar a Deus, ir na igreja, orar, né, no dia a dia. Porque às vezes a pessoa só tira o tempo para ir para a casa de Deus, né, para ir para a igreja. Mas no dia a dia, Deus quer se relacionar com a mulher, né, com a pessoa. Jesus quer falar ao coração. Então, é muito importante a pessoa, em meio a tanta correria, ela organizar o tempo dela para buscar a Deus também. E o Senhor, com certeza, vai abençoar, porque Ele abençoou muito aquela casa ali. Eu creio que Ele tinha ensinamentos profundos ali para aquela casa, né? E como diz no final da palavra, mas Jesus ali puxou a orelha de Marta, né? Marta, Marta, você está afadigada com muitas coisas. Ela levou um puxão de orelha. Sim. Jesus disse para ela, Marta, Marta, você está ansiosa, você está distraída, então cuidado aí com as distrações, porque são tempos assim trabalhosos agora, em que temos muitas, com certeza, né, muitas tarefas, muitas atividades, mas é um alerta do Senhor através aqui da vida de Marta, né? Um alerta para nós cuidarmos com o nosso tempo com Deus, não andarmos distraídas. Então, pessoal, cuida com as distrações aí. E com certeza Deus estava chamando a atenção de Marta porque Ele queria corrigir também a vida de Marta, né? Queria que houvesse correção para que Marta estivesse mais focada e estivesse aprendendo ali na oportunidade que ela teve ali, que Deus estava ensinando, né? Para que que Marta se corrigisse também, né? Sim, corrigisse aquela postura dela, né? Eu sempre falo assim que a Bíblia, ela tem as bênçãos, mas também é confronto. A palavra de Deus nos confronta muitas vezes na nossa maneira de viver, né? Ela nos confronta para nós corrigirmos a nossa postura e sermos diferentes. Então, já que nós estamos falando das mulheres da Bíblia, que nos inspiram, então que você possa olhar para a vida de Maria e se assentar a ouvir Jesus, e também olhar para a vida de Marta e corrigir essa postura da distração espiritual, da distração do seu tempo. No que você tem utilizado o seu tempo? Quantas horas, né, você tem gasto o seu tempo? E não esqueça de gastar o seu tempo com o Senhor também, né, Neide? Para as coisas de Deus aí, que você vai ser poderosamente abençoado. Às vezes temos tempo para tudo, menos para ler e meditar na palavra, né? Por isso que temos que corrigir. Deus nos chama para corrigir a nossa postura diante dele. Diante de Deus, corrigir a postura, ter um tempo para a palavra, um tempo para a oração, o seu tempo para ir na casa do Senhor, né? Ir na igreja, é muito importante. Amém. Aqui no YouTube, a Aninha Games está nos acompanhando e ela deixou uma palavra dizendo: Ana, uma mulher com atitude, persistência, muito bom. Muito obrigado, Aninha, por estar nos acompanhando, né? A Clair Simão também está participando aqui pelo YouTube. Ela disse: boa noite, Deus abençoe grandemente vocês todas, mulheres iluminadas. Amém. Muito obrigado, Clair. Vamos ver aqui no Face também. Manda os abraços aí, Neide. Mária, a gente falou, você, né? Sim, nós já mandamos um abraço para Marcinha, eu me lembro de coisas que eu orei e pedi para Deus e que eu tenho hoje. Tudo na hora de Deus.
Olha, um testemunho, um né? testemunho aí da palavra que nós estávamos falando, né? Não adiantar os processos, tudo tem um tempo aí. Um abraço, Márcia. Amém. Marcinha, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, porque não vou conseguir. É difícil? Niedzuka. Amém. Vamos. E elas estão nos acompanhando, né? Muito obrigado, mulheres que estão nos acompanhando. Mandem um abraço para a gente, manda um beijo lá, para a gente poder acompanhar vocês e mandar um recadinho para vocês, amém, mulheres? Se você digitar aí, nós vamos estar lendo e vamos estar mandando um abraço para vocês. Então, não esqueçam aí de você compartilhar e mandar um abraço aí para a gente, então, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ler aí o abraço de vocês, você que está aí, como que se diz, mandando um feedback aí para nós do nosso programa. A pastora está atualizada. Estou atualizada nas linguagens. Amém. Então, vamos encerrar agora aqui esse assunto da Marta e da Maria, que são mulheres que nos inspiram também. Porque a Marta inspira por quê? Porque ela nos corrige, né? Ela nos ensina a corrigir a nossa postura diante das distrações e diante do nosso tempo. E aí, no finalzinho ali da Marta e da Maria, Jesus, então, deu aquela corrigida na postura dela e falou assim, mas uma coisa só é necessária, e a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tudo que nós aprendemos de Deus, da palavra, não vai ser tirado de nós. São sementes no nosso coração que fica ali e no tempo certo vai germinar, vai frutificar em nome de Jesus, né? O que nos é ensinado, tudo que nós aprendemos com Deus. Por isso é importante nós gastarmos tempo com Deus, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Esse vídeo vai ficar aí gravado, né? Esse programa de hoje vai ficar gravado. Então, você que vai assistir, aproveite aí o seu tempo com Deus. Tudo que você ouvir da palavra de Deus vai ser útil. São sementes na sua vida que você, quando está ali ouvindo e você colocar a palavra em prática no seu caminhar, você vai ter muitas colheitas boas, abençoadas aí, em nome de Jesus. Sem interromper a pastora, teve um comentário aqui que eu não consegui ver, mas o Ademir conseguiu pegar aqui e mandar para a gente. Eni Chiosi, não sei. Eu acho que é a irmã Eni, que ela mora lá em Imperatriz, né? Ela Isso, morava aqui em Nova Prata. Ela mandou um recadinho, estou assistindo aqui de Imperatriz, Maranhão. Olha onde... Um abraço para dona Eni, a irmã Eni. A irmã Eni nos levando até Maranhão. Até no Maranhão, olha que lindo o poder da internet, né? Da nossa AMP TV, que nós estamos aqui transmitindo. Então, um abraço, irmã Eni. Estamos com saudade, irmã. A irmã Eni, a Bruna, sua filha e a mãe. Elas congregaram aqui na igreja um tempo e agora retornaram lá para o Maranhão, morar lá, porque tem toda a família dela lá, os filhos. Então, um abraço, irmã Eni. Já estamos com saudades, né? Da senhora e da sua família. Amém. Então, Neymide, estamos já nos aproximando do tempo final aí do nosso programa de hoje, né? Então, nós vamos falar mais de quem aí, Neymide? Da mulher samaritana? Tem tantas mulheres, mas vamos falar aí de milagres, né? Vamos falar lá do Evangelho de João, capítulo 4, da mulher samaritana. Eu preguei domingo sobre a mulher samaritana. A pastora gosta bastante da mulher samaritana. Tem palavras assim bíblicas que ficam um tempo ali na vida da gente, que nós ficamos meditando e lembrando e ministrando a palavra. Domingo eu ministrei no culto da família sobre a mulher samaritana, que Jesus... estava passando ali naquela região, né? Ele deixou a Judéia e foi para a Galileia, e nesse intervalo ali ele passou pela Samaria, e a Bíblia deixa bem claro, lá em João 4:3, que era necessário Jesus passar pela Samaria. Eu creio assim, não necessário pelo caminho, mas um projeto que ele tinha na vida da mulher samaritana. Eu creio que ia além do natural, essa rota ali de Jesus, passar, né, sair da onde ele estava e passar ali pela Samaria, porque ele queria alcançar a vida de uma mulher. Ele queria alcançar o coração dela, transformar o caminho dela, a casa dela e até a cidade dela. Ela morava numa cidadezinha simples, uma cidadezinha, né, pacata, mas Jesus passou ali naquela cidadezinha para mover as estruturas dela, né? Ela estava lá naquele poço,
no cotidiano dela. Eu gosto dessa palavra, cotidiano. Que Deus trabalha no nosso cotidiano. Ele age, né? Então, Jesus, na rotina daquela mulher, Jesus passou ali naquele poço e teve aquele diálogo com ela, né? Ele Sim. pediu água e assim teve aquele diálogo com ela ali. E aí ele demonstrou, assim, interesse pela vida dela. Sim. Que bom, né? Jesus se interessa pelo coração das pessoas, ele quer transformar o caminho das pessoas. Então, aquele diálogo ali, um diálogo abençoado, um diálogo único, né? Em qual ele disse que ele tinha uma água muito mais excelente para ela do que aquela água que ela foi buscar ali naquele poço. Amém. E a gente olha, né, para a mulher samaritana ali, como a pastora falou, que Deus, ele procurou ela nas suas ações diárias ali, né? Nos seus serviços do cotidiano. Talvez, muitas vezes, ela não procurava, né? Muitas vezes ela não estava buscando a palavra de Deus, muitas vezes ela, às vezes, não estava orando tanto, mas Deus, mesmo assim, ele buscou ela, ele foi atrás e numa ação do cotidiano ali, ele a encontrou, né? Liberou a palavra sobre ela e ela aceitou essa palavra e foi uma grande bênção, né? Sim, a revelação de Jesus da vida dela foi da vida sentimental, né? Sim. Jesus pediu para ela, cadê o seu marido? Então, fez até ele fez assim uma revelação profunda da vida dela. Daí ele falou que ela já tinha passado por 5 casamentos, ela tinha uma frustração na vida sentimental. Então, Jesus trouxe para ela assim uma reflexão da vida dela. E ela se impressionou porque Jesus revelou assim a situação dela, uma situação tão íntima, tão pessoal. Jesus revelou para trazer o quê? Cura para ela. E também uma revelação assim que só ela viu que era algo diferenciado na vida dela, que ninguém conhecia tanto a vida dela assim a ponto de, né, de ter citar, né, que às vezes Deus não falou aquela palavra nem para zombar e nem para demonstrar que não conhecia, mas porque daquela palavra ele queria fazer a revelação na vida dela, né? Fazer uma revelação, mostrar como estava o sentimento dela, né? Não foi para, às vezes, ela se magoar, que ele liberou, né, a palavra, cadê o seu marido? Não, porque o tanto assim, cadê o seu marido, né? Para revelar, assim, a situação em que ela se encontrava e trazer cura, porque nós vemos, assim, que ele disse, eu sou a água da vida. Eu sou a água da fonte, né? Eu sou a água mais excelente do que essa água física. Eu quero suprir, né? Essa dor, essa tristeza. Quem sabe ela tinha de ter sido frustrada, assim, na vida sentimental. E o tanto que os judeus eles não tinham, assim, não poderiam ter aquele contato com os samaritanos, né? Sim. Os samaritanos eram um povo mais, assim, distante, né, dos judeus. Então, nós vemos, assim, Jesus vindo ali, demonstrando que ela era importante, não por ela ser samaritana, mas a alma dela era importante. Jesus queria curá-la para que ela fosse um testemunho, né? Jesus veio para isso, ele veio para curar os feridos, libertar os cativos, curar os enfermos, transformar o caminho das pessoas. Então, é tão poderoso isso, né? Como Jesus encontra o coração das pessoas para transformá-los, né? Sim. E ele transformou o coração daquela mulher, o tanto que ela saiu dali, né? Recebeu aquela água viva que era Jesus, a presença dele, reconheceu ele como o Messias, como o enviado, como o Filho de Deus. Saiu dali e nós vemos nesse contexto dessa palavra da mulher samaritana, ela falando para aquela cidade que Jesus tinha revelado a vida dela, curado, né, a vida dela assim, emocional. E aí ela se tornou uma chave naquela cidade, uma grande missionária naquele lugar. Então é interessante, né, de como Jesus vem de encontro assim, ao coração das mulheres e transforma o caminho das pessoas. Né? Transforma o coração das pessoas, transforma a vida das pessoas, e nós vemos assim ela fluindo, né, naquela cidade e testemunhando, tanto que muitas pessoas daquele lugar tiveram o desejo e o anseio de conhecer Jesus. Né? Então uma chave, aquela mulher foi uma chave naquele lugar. Que lindo quando Jesus ele visita o coração das pessoas e traz essa
mudança. Ele liberou a palavra sobre a vida dela, né? E ela aceitou o que Deus tinha para falar e através dali Deus já transformou toda a vida dela, já liberou a vida dela ali, né? Que às vezes quem saberia o que ela ia passar se ela não tivesse esse encontro com Jesus, né? Mas depois que ela aceitou a palavra, que ela aceitou o chamado de Deus, ela foi uma bênção tremenda para a cidade dela, né? É às vezes o que Deus quer fazer com você. Às vezes basta você parar no teu dia a dia, no teu cotidiano e ouvir o que Deus tem para falar com você, porque muitas vezes você vai ser uma chave, né? Para abrir muitas coisas, tanto na tua casa, quanto na tua família e na tua cidade, no teu trabalho. Deus quer trabalhar na sua vida, né? Como trabalhou na vida da mulher samaritana. Eu falava domingo na igreja que como Jesus começa sempre trabalhando na vida de alguém, agindo na vida de uma pessoa, e aí ele transforma tudo ao entorno, né? Os familiares, a cidade, ela foi um testemunho para aquela cidade, porque a Bíblia diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus através do testemunho dela. Então, mulheres, Jesus quer que você seja um testemunho vivo da graça dele, do poder dele, do milagre dele, que ele é vivo, que ele é poderoso, que ele pode, assim, transformar a vida da pessoa, né, Neide? Não Amém. obstante o que a mulher está vivendo, se está vivendo no vale, se está vivendo desertos, se está vivendo aí um tempo de enfermidade, né? Se a pessoa crer, aquela mulher, ela recebeu o grande... Eu creio assim que a grande bênção na vida da pessoa é quando ela abre o coração. Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. Amém. Então, todos os dias Jesus está batendo ali na porta do coração da pessoa. Se a pessoa abrir, aquela mulher, a mulher samaritana, quando Jesus chegou naquele lugar e começou aquele diálogo com ela já teve assim a fé ativada, ela não fechou o coração. Infelizmente, muitas pessoas fecham o coração e não vão conseguir viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, é importante abrir o coração, crer, né, no poder de Jesus. Ela creu e teve todo o seu entorno transformado. Ela levou aquela bênção para casa, ela levou a bênção para a cidade dela, ela foi um testemunho. Então, você que está nos assistindo aí, que você seja um testemunho que Jesus é poderoso, que ele pode transformar a sua vida, pode transformar a sua casa, pode fazer coisas grandes aí, se assim você crer em nome de Jesus. Se você confiar, né? Se você der crédito para a palavra de Deus, então não feche o coração, né? Não feche a mente, não deixe a incredulidade aí invadir o seu coração. Amém. A pastora Loreni Pinheiro está nos acompanhando também pelo YouTube. Ela comentou glória a Jesus. Um abraço para a pastora, né? Um abraço, Loreni, pastora Loreni. Deus abençoe aí a sua vida. Em nome de Jesus, estamos com saudades aí da pastora Loreni. Amém. Uma grande mulher de Deus, né? Eu gosto muito de ouvir a pastora Loreni pregar, né? No YouTube, eu olhei. Um abraço aí então para a pastora, né? O pessoal que está aí nos acompanhando através aí do nosso programa da Mulher Única. Neide, estamos indo para os minutos finais, o tempo passa, né? Como passa, né? E olha, nós falamos de Ana, falamos de Marta e Maria, falamos da mulher samaritana e para encerrar, Neide, vamos falar de quem aí? Mais alguma mulher aí abençoada? Tem tantas mulheres no Novo Testamento que receberam milagres. Aquela mulher encurvada que estava 18 anos vivendo num cativeiro, que Jesus... A mulher do fluxo de sangue também tem. Falei para a pastora só, para ver se ela... A mulher do fluxo, né, de sangue. Que estava ali vivendo, né, todo aquele tempo naquela enfermidade e saiu da sua casa... Foi encontrar-se com Jesus. Eu acho muito bonita a história da mulher do fluxo de sangue, né? Porque ela acreditou, né? E ela acreditava que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, né? Então, se ela somente o tocasse, ela já seria curada, né? E a partir do momento em que ela tocou em Jesus, Jesus a curou, né? A partir do momento em que ela tocou, então... nos mostra novamente a perseverança que ela teve de correr atrás de Jesus, de
tentar buscar o milagre, né? Ela não se conformou, é como as outras mulheres. Ela não foi uma mulher conformada. Ela correu atrás, ela saiu de casa, ela ouviu que o Messias estava passando e ela foi correr atrás, porque ela sabia que somente Jesus podia curar essa enfermidade que ela estava passando, né? É isso aí, Neide. É uma passagem também linda que fala de fé, uma palavra, né, que fala de fé. Essa mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia não fala o nome dela. Tem muitas mulheres que a Bíblia fala certa mulher, uma mulher, né? Ele então, não cita, né? não cita o nome, mas cita uma história de alguém que venceu, que superou as adversidades, que superou a enfermidade. A Bíblia diz que essa mulher do fluxo de sangue, ela estava doente há bastante tempo. Né? E ela saiu de dentro da sua casa carregando aquela enfermidade, não olhou para ninguém, né? Não olhou para a circunstância dela, poderia ficar lá reclamando, porque a Bíblia relata que ela já tinha gastado muito, né? Muito buscando socorro, que a pessoa, aonde ela tem uma porta aberta na hora da dor para ela buscar socorro, ela vai, né? Então aquela mulher do fluxo de sangue, ela buscou socorro em muitos lugares, mas ela não obteve o quê? Êxito, né, na sua cura. Aí ela foi atrás de Jesus. E a Bíblia diz então que ela usou a fé, tocou na orla de Jesus e foi curada, né? Amém. Foi abençoada, foi restaurada. Que testemunho também lindo. É uma mulher que que inspira também. Inspira pela fé, inspira pela atitude de sair da sua casa e ir atrás de Jesus. Então, é o despertar da fé, né? Despertar da mulher, assim, que quer a bênção, que quer Jesus, que quer uma transformação. E está lá essa passagem, só para quem quer acompanhar aí em casa, está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, se você quiser acompanhar, capítulo 5, versículo 21, fala da mulher do fluxo de sangue. Você pode ler ali, olhar os detalhes, né, dessa mulher também, da fé, da situação que ela sofreu e também da luta para a vitória, né? Da doença para a cura, para o milagre. Então é muito importante a mulher buscar a Deus aí na hora da dor, na hora da dificuldade, da adversidade, que com certeza haverá milagres, né? E ter fé, né? Principalmente ter fé, porque na passagem aqui, ela cita que Jesus vira-se para ela e fala, né, que foi a tua fé que te salvou, né? Então, se não termos fé, o que será de nós, né? Sim, a fé é a base, né? Precisa ter fé para receber aí o milagre, receber a bênção que o Senhor tem, né, preparada. E a Bíblia diz que ela tocou em Jesus no meio daquela multidão, porque ela ouviu falar de Jesus. Nós estamos aqui nesse programa falando de Jesus, sim, falando do poder dele, né? Como ele alcança a vida das mulheres, mulheres que inspiram porque abriram o coração e agiram também, né? Agiram sim, de uma maneira diferenciada para serem abençoadas e serem aí transformadas, né? Nosso tempo é muito curto, já está, né, terminando. Nossa, aí? Deixa eu ver que horas. Bastante, já é 8h22. Bastante então mulheres nós já vamos comentando a nossa live. Então manda os últimos abraços ainda e nós vamos orar, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. O Ademir já deu ali um... Deixa nós falando mais uma hora aí, Ademir. Vamos embora. No outro programa nós continuamos. Vamos ver se vamos continuar no mesmo tema, né, Neide? Ou vamos mudar aí de tema. Temos tantos temas, ou vamos, né? se dar uma pausa aí para os homens vir aqui no programa. Também. A irmã Claudineia Souza, paz, irmãs, parabéns, Deus abençoe. Amém, Claudineia. Um abraço para você. A Sandra também está conosco. A Loreni também mandou fé e atitude. Essa mulher tomou uma atitude e enfrentou a sociedade. Enfrentar, né, as lutas aí, as barreiras que vêm muitas vezes e para você ser abençoada. Essa mulher, ela quis mudar a realidade dela, mudar a vida dela. Então, para concluir, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, você que vai assistir ainda, né, a nossa live, o nosso programa aí, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E falar, assim, para concluir também, que Jesus, ele se importa, né, com a vida das mulheres, se importa com a sua vida. Então, nós vemos, assim, a Bíblia
valorizando as mulheres. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, embora Eva errou, pecou, né? Sim. Atrapalhou todo um plano perfeito que Deus tinha para a Sim. humanidade, mas nós vemos assim da queda à redenção. Ela foi Amém. perdoada, né? Sim. E foi redimida. Então é assim, não obstante as quedas, né, da vida, o Senhor tem bálsamo, tem cura, tem restauração. Então, desde Eva até lá o Novo Testamento, nós vemos a Bíblia exaltando as mulheres, né, Isso. cuidando da vida das mulheres. A palavra, ela nos mostra, né, que Deus tem um cuidado especial pelas mulheres, né, através da palavra, né? Sim, e também nós vemos essas mulheres se tornando extraordinárias, mulheres comuns, sendo testemunho, que nos inspiram na Bíblia, mas não mulheres comuns que se tornaram extraordinárias porque focaram num Deus extraordinário, que habitava nelas e o foco delas era um Deus extraordinário. Então, Amém. que seja assim também na vida de todas, que vocês foquem aí num Deus extraordinário. Gratidão a todos, que vocês possam aí participar dos nossos cultos ali na Igreja Quadrangular. Amanhã é sexta, na sexta, nos domingos, nós estamos ali orando por todas as pessoas, abençoando. Venha participar conosco, venha estar ali recebendo a palavra, recebendo as orações, e eu tenho certeza que grandes milagres vão acontecer, que Pastora, a salvação vai acontecer. Faça o convite para o nosso curso também, do curso de mulheres. O nosso curso da Mulher Única, nós estamos aqui com a Xícara, então você pode aí fazer a sua inscrição, você pode, aqui eu vou mostrar lá o nosso curso, que nós estamos montando, organizando a classe ainda, vamos focar lá. O nosso curso da Mulher Única, nos procura aí para nós organizarmos o material e organizarmos a turma aí do nosso curso. Um abraço para todo mundo. Deixa eu orar antes de encerrar, bem rapidinho, Ademir. A oração, e aí nós vamos encerrar. Obrigada, Neime, Deus abençoe. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão aí nos assistindo, pessoas que vão assistir esse programa da Mulher Única. Abençoa a vida de cada um, curando, libertando, transformando, derramando bálsamo sobre cada coração, Pai, em nome do Senhor. Que essa mulher, essa pessoa que vai assistir, se torne uma inspiração no seu testemunho, assim como as mulheres da Bíblia. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Um abraço aí para todo mundo.